Olá, amigo que acompanha o Diário da Região através do Facebook e também pelo nosso portal, nosso site www.diariodaregião.com.br. Muito boa tarde, tá tudo tranquilo aí, tá favorável? Vamos começar mais uma resenha esportiva. Hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro, né? A gente entrou cedo para trabalhar hoje, porque hoje era um dia muito especial para o esporte de Rio Preto, porque falaram até que o Ronaldo Fenômeno viria aqui para investir no Teixeirão. Meu Deus, pura ilusão. Obrigado, seja muito bem-vindo então à nossa resenha esportiva. Hoje quem está aqui comigo é o nosso patrão aqui, Edwelton Villa, editor de esportes do Diário da Região. Está aqui para falar com a gente sobre esporte, né? A gente vai começar falando de seleção brasileira, porque amanhã é dia de rodada das eliminatórias e o Brasil agora já virou a alegria da galera. Depois do Tite, agora é o melhor time do mundo, o Brasil, né? Já tem padrão tático definido, goleou, né, a equipe na última rodada. Ganhou de 3-0 a equipe do Equador, lá no Equador, então quebrou um tabu de mais de 30 anos, está todo mundo esperançoso que agora a seleção brasileira vai. Lembrando que essa nossa live é bem democrática, você participa com a gente, deixa o seu recado, curte aí a nossa transmissão, compartilha com seus amigos, a gente vai batendo um papo aqui legal sobre o esporte, sobre o que aconteceu de fim de semana e o que tem a acontecer. Aliás, esse fim de semana foi bem morto, né? Não teve rodada do Brasileirão, né? Foi um fim de semana atípico, né? Porque por causa das rodadas das eliminatórias, sexta-feira e amanhã, a CBF não marcou rodada para sábado e domingo. Então tivemos dois jogos que foram adiados, da 18ª e 19ª rodadas, né? Mas fica um domingo sem graça, né? Sem graça. Sem futebol pra gente ver, acompanhar, 4 horas da tarde e tal. Verdade. Bom, só falando aqui, a gente começou falando do leilão do Estádio do América. Isso. Hoje era o prazo final para apresentação de propostas em envelopes lacrados. Quem tivesse a fim de comprar o Estádio Teixeirão, o valor mínimo de 21 milhões de reais, teria que fazer essa oferta, oficializar essa oferta lá na Justiça do Trabalho até as 2h30 da tarde. Não apareceu ninguém, ou seja, ninguém quer o Teixeirão, tá largado. Aí, agora a Justiça dá mais um prazo de 60 dias, até o dia 4 de novembro, então o pessoal pode, no caso, ir até a Justiça do Trabalho ou procurar o leiloeiro Rodrigo Rigolon e registrar ali o seu lance, o que você oferece pelo Teixeirão. E aí vai ser levado para a juíza para ver se aceitam ou não. Vamos fazer uma vaquinha e comprar? Tá sendo bastante dinheiro. Aqui, ó, o seu Luiz Carlos Demarco, Martelinho, 2 feras no esporte Rio Pretense. Valeu, Martelinho, participando. Grande abraço, Martelinho. Martelinho que foi presidente do América já também, conhece bem o Martírio lá, né? Exatamente. A Edith Cavalli está participando aqui. Meu palpite do jogo, Brasil 3-0. Acertei na mosca quinta-feira. É isso aí, Edith. Maravilha. Obrigado por participar das nossas resenhas aqui. Exato. Você pode participar, curte aí, compartilha. Então esse é o pé do América, continua do mesmo jeito. O América continua tendo um estádio penhorado e em venda para poder pagar os quase 10 milhões de reais em dívidas trabalhistas, fora as outras querelinhas que tem para trás aí. Inventaram uma história que o Ronaldo Fenômeno, junto com mais 2 patrocinadores até da seleção brasileira e dele, pessoal, né? Que estava interessado em comprar o estádio para trazer alguma coisa, mas tudo isso foi invenção, não teve nada, absolutamente nada a respeito disso. Eu também fiquei surpreso com essa informação que nós recebemos no sábado, né, Zé? Porque Ronaldo Fenômeno está investindo lá nos Estados Unidos, tem um clube lá em proprietário Miami, de um dos clubes lá dos Estados Unidos. Ele iria investir em Rio Preto, que é fora dos grandes centros, longe, distante. Qual a finalidade disso? Ele ia injetar 15 milhões assim porque o América é bonitinho, porque o Teixeirão tá lá, é um estádio grande, bonito e tal, por causa disso? Não sei. Olha ali, falando em América, olha quem tá acompanhando a gente aí, Luiz Fernando Gaúcho. Grande Gaúcho. Abraço, Gaúcho. Esse é fera, hein? Dominava, era aquela patada de canhota ali, não tinha pra ninguém. Grande abraço, Luiz Fernando. Teve aí recentemente no evento aí no Estádio do América. Exatamente, matando saudade da rapaziada aí. Beleza, e tá junto com a turma aí, tá dando força aí, dando ideias, né? Agora não pode ter esse converseiro aí, esse levanta... Gente, vamos fazer um trabalho sério, né? Concreto, com propostas sérias, com busca de coisas sérias, concretas. Não adianta querer ficar levantando poeira do passado sem ter provas e lançando coisas no ar sem ter provas também, porque nada vai acontecer. Eu acho que o América chegou nessa situação que está, disputando a 4ª divisão, não passa da primeira fase da 4ª divisão, justamente por causa disso aí.
muita invenção de história, muita picuinha, e aí contrata e não paga, vai acumulando dívida. Então eu acho que o América chegou nessa situação por más administrações. Tem gente do bem aí querendo reerguer o América, mas não pode começar pelo caminho errado, né? Justamente, cada um remando para um lado, não sai do lugar, Não tá? sai do Temos lugar. que focar a força e direcionar. Exatamente. Vamos falar de seleção brasileira agora? Então amanhã tem rodada, né? É a 8ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Começa às 20 horas com Venezuela e Argentina, um duelo de opostos na tabela, né? Já que a Argentina lidera as eliminatórias com 14 pontos, a Venezuela tem só um ponto até agora. E a Argentina começou mal, hein? Começou Ressaltando que ela começou mal, em 3, 4 rodadas não tinha vencido, depois agora se reergueu, com 3 vitórias seguidas ela já está na liderança da competição. Uruguai e Paraguai, outro jogo aí é o vice-líder, que é o Uruguai, contra o Paraguai, que é o 6º colocado. A gente nota um muito equilíbrio, né? muito grande nessa classificação, né, Ed? É verdade, veja você, o 7º colocado tem 10 pontos, que é o Chile, que é o campeão, o atual campeão da Copa América. Enquanto que a Argentina, que lidera, tem 14 pontos, são 4 pontos do primeiro colocado para o 7º colocado. Muita coisa. Chile e Bolívia jogam às 8h30 nessa terça-feira, né? O Chile, como disse o Ed, é o 7º colocado. A Bolívia é a 8ª com 6 pontos. Essa está um pouco fora do bolo ali, então tem que vencer para entrar no bolo. Brasil e Colômbia, esse é o jogo mais esperado, né? Lá na Arena da Amazônia, às 21h45. Lembrando que o Brasil só depende dele, né? Venceu, termina dentro do G4, dentro da zona de classificação para a Copa do Mundo. Exatamente. A previsão é de um jogo bastante equilibrado, tá? A Colômbia mostrou qualidade, é um time muito técnico, tem o James Rodrigues, tem outros jogadores de qualidade ali na frente, o Quadrado. Então o Brasil tem que ter os devidos cuidados. Teve uma boa atuação contra o Equador? Teve. Mas não pode achar que já é o melhor do mundo, né? Até então a seleção só estava sendo criticada. Não é porque ganhou um jogo que já mudou se torna totalmente, né? O melhor do mundo novamente. Voltou a ser o futebol atrevido, tetracampeão do mundo, pentacampeão depois. O pentacampeonato não foi muito atrevido, né? Foi mais na... 1-0 aqui, 1-0 ali, e vamos lá. Peru e Equador fechando essa 8ª rodada, o jogo das 23h15. Esse é o jogo da balada, né? Peru e Equador. Peru, que é o 9º colocado, o penúltimo com 4 pontos apenas. O Equador é o 4º com 13. Eu acho que o Equador, mesmo jogando fora de casa, tem condição de se reabilitar da derrota que sofreu para o Brasil. Aliás, o Equador não tinha perdido ainda, só perdeu para o Brasil em casa por 3-0. E não é que o Equador jogou mal, ele teve algumas oportunidades, mas o Brasil que teve uma atuação muito boa naquela ocasião. Gente, participa aí, deixa o seu palpite aí, o que você acha que vai dar? Brasil, amanhã, Brasil e Colômbia, como vai ser o placar desse jogo? Será que o Neymar salva de novo? O pessoal disse que até o Tite estava com medo, né? Porque o pessoal criou uma expectativa muito alta sobre o resultado dele, né? E aconteceu o resultado positivo, agora estão colocando ele como o salvador da pátria, o melhor do mundo. Ele está pedindo um pouquinho de calma, é aquilo que você falou, porque se acontece um empate amanhã... Então, já dá uma zebra e já vai começar a criticar de novo, a galera já começa a criticar novamente, né? Já vi vídeo aí, pessoal, mostrando o desenho tático da seleção brasileira, o 4-1-4-1 do Tite, famoso. Nossa, como tá funcionando já, conseguiu, isso é um treinador excelente, né? Mas... em pouco tempo ele conseguiu... Em pouco tempo ele deu uma organizada na casa, agora... Deu uma organizada taticamente na equipe, mas, né, vamos com o pezinho no chão, ainda tem muita coisa para rolar, só foram 7 rodadas até agora, são 18 no total. Verdade, Sônia Socorro Lino da Silva está participando com a gente, parabéns pelo programa, valeu Sônia, obrigado por participar com a gente. O Ed falou do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no fim de semana aconteceram apenas 2 jogos, né, que eram jogos atrasados pela 18ª rodada. O Fluminense venceu o Figueirense por 3-2, jogo que teve a picuinha entre o Carlos Alberto do Figueirense e o Levi Coupe, técnico do Fluminense. O Carlos Alberto se doeu porque disse que o Levi mandou bater nele, tinha que bater, e ele não admitiu. Como ele, um professor, fazer isso, pedir... Meu Deus. Não sei. Eu conheço o Levi Coupe, eu acho que a índole dele não ia permitir que ele chegasse a esse ponto de mandar bater no jogador adversário, né? Agora, uma coisa eu ouvi do ex-jogador Zé Elias falando uma coisa. O Carlos Alberto também tá com muito mimimi, né? Porque
quem vive o futebol, quem joga futebol, mesmo amador, profissional, sabe que o palavrão e o pega o cara, dá no meio do cara, isso aí acontece toda hora, é normal. Você não vai... Agora, você vai meu amorzinho, por favor, chega no rapaz lá. Marca o senhor Carlos Alberto, por favor, sem muito contato físico, porque senão haverá falta. É demais, É menos, né, Carlos Alberto? E aí teve a vitória do Botafogo sobre o Grêmio, 2-1. O jogo que marcou, que teve um golaço do Camilo. De bicicleta, hein? De bicicleta, um golaço. E o Camilo, a gente fala assim com orgulho, porque o Camilo já jogou pelo Mirassol no Paulistão. Inclusive esteve naquele famoso 6-1, né? 6-2 contra o Palmeiras. O palmeirense não gosta de lembrar isso aí, não. Não gosta, não, mas o Camilo esteve lá. Menino bom, depois do Mirassol fez uma boa campanha. Ele teve no Figueirense, né? Jogando no Figueirense e foi de onde... Tá no Botafogo. Foi pro Botafogo e agora tá arrebentando lá, é o dono da 10 do Botafogo. E com essa vitória o Botafogo dá uma reagida até mais ou menos, né? Porque ele tava com uma instabilidade muito grande no Campeonato Brasileiro, o Botafogo. E essa vitória sobre o Grêmio dá um fôlego aí, dá uma condição do Botafogo dar uma respirada, ele já ocupa uma posição intermediária na classificação. E esse resultado foi bom, por exemplo, para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Atlético, para o Corinthians, essas equipes que estão lá em cima na classificação, porque... Deu uma segurada. Deu uma segurada no Grêmio, ele ficou mais para trás um pouquinho ali. Verdade, o Botafogo é o 11º, né, com 29 pontos. Isso. E a rodada do Campeonato Brasileiro, a 23ª, agora com todo mundo igualzinho, com 22 jogos na tabela, né? Com Palmeiras líder ainda, 43 pontos, Flamengo 40, Atlético Mineiro 39 e Corinthians 37, esse é o G4, né? E lá embaixo, o Inter com 24, Figueirense com 24, Santa Cruz com 19 e o América Mineiro com 13. Agora todo mundo joga na quarta-feira, a partir de quarta-feira tem quarta e quinta-feira, tem Botafogo e Fluminense, Santa Cruz, Chapecoense, Figueirense, Atlético do Paraná, Atlético Mineiro e o Vitória, Flamengo e Ponte, Palmeiras e São Paulo, é o clássico. E aí, Ed? Palmeiras e São Paulo, grande jogo, hein? O São Paulo tá muito mal, né? Infelizmente não consegue engrenar, o Ricardo Gomes chegou lá, mas não conseguiu ajustar o time como ele pretendia. Eu acho o time de São Paulo limitado, muito limitado tecnicamente, com jogadores limitados. Então, dos 4 grandes de São Paulo, o São Paulo hoje é o mais fraco. Para mim está fora da briga pelo título do Brasileiro, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem mantido uma regularidade muito boa. A briga ainda está em aberta, lógico, pelo título. São muitas rodadas a acontecer, são 38 jogos no total. Nós teremos então mais 16 cada equipe. Isso. Mas se o Palmeiras conseguir manter essa regularidade, tem tudo aí para ganhar um título que não ganha já faz tempo, faz 20 anos, né? Tá precisando, ó, tá participando mais com a gente aqui a Francidalva de Souza, muito bom esse programa, obrigado, Francidalva, curte sempre aí, segunda-feira no fim da tarde, a partir das 5h30 e às quintas-feiras também, a gente vem aqui pra resenha, inclusive Marco Aurélio Barbosa, que veio na última, Marco Aurélio. Ele quer um flash bola e eu trouxe o Ed aqui porque eu vou cobrar aqui, Ed, faz um flash bola, vamos lançar uma campanha, hashtag eu quero o flash bola do Marcão. Então, mas a pressão tá grande para fazer o flash bola. Vai dar meia folha só. Então, mas o currículo dele não ajuda, né? Meio tempo, ele jogou meio tempo no América só, então é difícil. A Michele Alves, muito bom, valeu Michele, obrigado por acompanhar nosso programinha também. Além do clássico, ó, tem Curitiba e Grêmio, Corinthians e Sport. Esse já é um jogo da quinta-feira, Corinthians e Sport, Internacional e Santos, também jogo da quinta-feira, um às 19h30, o outro às 21h. Acho que há alguma mudança nessa tabela, nessa rodada de meio de semana, Ed? Eu acho difícil, né? O Palmeiras tem tudo para manter a liderança, Palmeiras jogando em casa, numa situação bem melhor, com o apoio da sua torcida contra o São Paulo, que está meio capenga. O Palmeiras é considerado favorito e tem tudo para continuar liderando o Campeonato Brasileiro. Beleza, participa com a gente, manda a sua pergunta, faz o seu comentário, dá o seu palpite aí sobre a rodada do meio de semana, sobre a seleção brasileira que joga nessa terça-feira. Vamos resenhando aí, esse programa é assim, é resenha esportiva, é um bate-papo descontraído, sem muito compromisso, sem muita formalidade, a gente vai falando um pouco sobre o esporte. Trazendo aqui para a nossa região, para o local, né, o que está acontecendo no momento é a Copa Paulista, a gente tem Mirassol, Votuporanguense, Catanduvense e Olímpia, que são clubes da região que estão na disputa. A rodada aconteceu no final de semana, o Votuporanguense venceu o Marília em casa por 2-1 e o Catanduvense ganhou a primeira, 3-2 sobre o Olímpia, os jogos foram no sábado à tarde. E nesta noite de terça-feira
tem o encerramento da rodada, jogo aqui no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Você é convidado para ir lá engrossar a massa, porque é aquele jogo da garrafa PET, bem tranquilo. Isso. Chega lá com 2 PETs vazias, troca pelo ingresso e vai assistir o jogo do Mirassol. Bacana essa iniciativa da Federação Paulista de Futebol. Mirassol e Penapolense, é o jogo do Mirassol, que é o 4º colocado hoje do grupo 1, tem 8 pontos, contra o Penapolense, que é o líder com 17 pontos, está sendo o melhor time da região. É, um jogo equilibrado. O Mirassol, na verdade, está tentando revelar algum jogador, né, para o Paulistão do ano que vem. Mas, por enquanto, aí, desses meninos que estão sendo utilizados pelo treinador, o Cabral, poucos podem, a gente pelo menos tem essa visão, que poucos produziram o suficiente para permanecer para o próximo ano. É claro que a diretoria vai investir muito no ano que vem, como sempre fez quando disputou o Paulistão, traz jogadores conhecidos, jogadores de qualidade, e pelo menos nesse primeiro momento que a gente vê, é que o Mirassol ainda não conseguiu projetar alguns jogadores que possam fazer parte do elenco no próximo ano. Tiveram algumas contratações modestas aí, diria hoje quem teria condições de fazer parte de um plantel de elite desses que vieram, goleiro Alex, né, que já está desde da reserva no Paulista 2, e o Hélio Monteiro, que é um zagueiro também, com já experiência, disputou Paulistão pelo Capivariano, conhecido do Ivan Baitello, que é lá o coordenador de futebol do Mirassol, então é bem capaz desses 2 nomes aí, e o Xuxa, lógico, né? O Xuxa operou, né? Inclusive o Xuxa teve que passar por uma artroscopia no joelho, se machucou no jogo contra o Olímpia, e vai ficar de 30 a 45 dias em recuperação, ou seja, somente na fase final da Copinha para ele estar em campo novamente. Se o Mirassol classificar, né? Se o Mirassol classificar, tem que ficar entre os 4 num grupo de 6, né? Possível, vamos lá, né? Mirassol, por favor, né? O Marília, que vinha de duas vitórias, perdeu. O Mirassol, se vencer amanhã, já fica bem pertinho. São 2 jogos que restam, né? Então, se ele vencer, fica bem próximo dessa classificação. O Mirassol que deixou escapar na semana passada, né? Perdeu. Justamente, perdeu por Olímpia de virada. Ressuscitou o Olímpia. Ressuscitou o Olímpia, que foi lá e apanhou do Catanduvense. E aí o Olímpia vai perto do Catanduvense, que não tinha ganho de ninguém. É o futebol. O Wesley Campofredo, que é americano, nosso amigo também, ele é estudante de jornalismo. Um abraço para ele, está participando aqui e perguntando assim: o presidente do América não se deu o trabalho nem de acompanhar o leilão presencialmente? Não, Wesley. O senhor José Carlos Pereira Neto, o senhor Zé Branco, não apareceu no leilão. Quem apareceu foi o vice-presidente dele, o italiano. Né? O Luiz Donizete Pietro, né? Participou lá, ficou lá presente, não tinha ninguém. E alguns integrantes do grupo que tem aí, América Sempre Forte, né? Inclusive, muita conversa sem objetividade, mastigando coisas do passado, querendo debater com o leiloeiro sobre as decisões da juíza. Só lembrando, a juíza já considerou que a lei do Dorival Lemes ela não é válida na ação do América, porque está legislando em cima de um bem, propriedade particular. Questão de nascentes, foram lá debater também. Não existe um laudo de um engenheiro afirmando que existe de fato nascentes embaixo do estádio, que isso impedisse de fazer qualquer coisa lá. Entendeu? Então, a gente entende que é uma manobra para afastar interessados que tá planejando, só que o trâmite legal está acontecendo e a venda, se ocorrer, vai ser de forma legal, baseada na decisão da justiça da doutora Daniela, que é a juíza lá da Vara de Execuções do Trabalho aqui de Rio Preto. A minha opinião é que muito dificilmente vai aparecer algum comprador, algum interessado em comprar o estádio do América, né? Pode até ser que algum grupo empresarial se forme, se una para comprar, mas eu acho muito difícil. Então a justiça tem que fazer a parte dela, que é o quê? Ficar remarcando a data para venda ou para o leilão do estádio. É uma pena a gente reconhecer isso, mas isso aconteceu já com a Toca do Rubro e aquela própria área em anexo ao Teixeirão. Essas 2 áreas foram a leilões em várias oportunidades até que um dia acabou sendo vendida. Então vamos ter cuidado. Era bom o pessoal que está no comando aí, que quer se mexer, que quer fazer mudança, fazer algo de imediato, buscar algo concreto, algo que seja importante para salvar o América, para salvar o estádio, o patrimônio do América, porque se vender ou não, o América continua existindo, só não vai ter uma casa para jogar. Vai ter que alugar, vai ter que jogar, pedir para o Rio Preto, ver se empresta o Rio Pretão, já pensou? Verdade, eu acho difícil. Tem que ser na cidade, você vai falar, pode ir para outra cidade, mas não pode, tem que ser na cidade. A Ivani Assis Mamed, muito boa essas informações desse programa ao vivo. Obrigado, Ivani.
E o nosso amigo Rodrigo Pimpão? Pergunta pro Ed, o Brasil vai manter o esquema tático amanhã? Eu fiz até o sotaque porque a pergunta do Rodrigo seria essa. Eu já até imagino o jeito que ele perguntou. Professor. Então, mas é o que nós falamos aqui. O Tite, ele estudou no período que ele ficou afastado do futebol, que ele deixou o Corinthians, que ele queria naquela ocasião a seleção, ele procurou estudar. E a melhor forma que ele tem empregado nas equipes que ele dirige, no caso o Corinthians ultimamente, e agora na seleção, é essa forma com 4-1-4-1, né? Justamente. E que tem dado certo e que ele adaptou bem. Praticamente ele manteve a base do Dunga. Justamente. Alguns jogadores, só que ele trouxe e tal, mas ele manteve a base que o Dunga vinha convocando. Só que ele mudou o esquema. E esse novo esquema deu certo, tanto é que venceu a primeira lá. Vamos torcer para que continue assim e consiga uma nova vitória sobre a Colômbia amanhã. Lembrando que ele afirmou nas coletivas antes do outro jogo, né, do jogo anterior, que ele estava fazendo com que os jogadores fizessem na seleção, jogassem na seleção da maneira que eles jogam em seus clubes de origem, né? Não tirando as características deles. E conseguiu encaixar muito bem nessa partida, né? Vamos ver o que acontece. Carlos Henrique Petrocilo, tá aqui, que dupla, hein? Valeu, Petro, participando com a gente. Tá de férias, moção. Tá de férias, né, moção? Ei, que delícia, hein? Só chinelinho de dedo, tá de férias e tá vivo, né? Correria atrás de... Correria, né? A correria atrás de latão, de serve festa, será? Tá numa correria danada. Um abraço, Petrocilo. Bom, a gente está encerrando aqui, estamos chegando ao fim da nossa resenha esportiva dessa segunda-feira. Obrigado a todo mundo que participou aí com a gente. Se a gente não leu o seu comentário, perdão, porque aqui pelo celular, o que pinga aqui pra gente, a gente vai comentando, mas muitas vezes ficam comentários que a gente não consegue ler. A gente agradece todo mundo que participa aí. Continue com a gente sempre aí de segunda e quinta pra gente. Tô rindo aqui que o Rodrigo. A seleção deveria manter laterais ou alas? Brincadeira, hein? Tá bom, Rodrigo. Tá bom, se for 3 zagueiros, você põe alas, senão você deixa lateral, tá? Então são 2 zagueiros, só deixa de que tá. Deixa lateral por enquanto. Então, muito obrigado a você que participa com a gente. E amanhã nós vamos dar o peixe, tá, Rodrigo? Amanhã nós vamos dar o peixe, tá, Rodrigo? Frito. Você pode acompanhar as notícias de Rio Preto e região no nosso site, o www.diariodaregião.com.br. Você entra lá em primeira mão, tudo que acontece em Rio Preto e região. Até quinta-feira, obrigado, Ed. Grande abraço, prazer participar. Estaremos aqui outras vezes, se Deus quiser. Não esquece, flashball do Marcão, hein? Esse vai ser difícil, hein? Um abraço.